Boa tarde, turminha! Vamos abrir nosso livro A Capa Ló de Língua Portuguesa na página 52, 53. Vamos falar um pouquinho sobre contos de fada. Contos de fadas. O conto de fadas é uma história fictícia que traz elementos ou criaturas mágicas. É comum o uso de príncipes e princesas. Abrindo o livro na página 52 e 53, vamos dar início à unidade 3, Um Mundo Diferente. Olha bem as imagens, o que vocês observam? Essa imagem faz você se lembrar de alguma história que você já ouviu ou leu? Se sim, qual é a história? Que personagens você reconhece na imagem? Qual tipo de história você gosta de ouvir? Observando a imagem, vamos dar uma olhadinha? O que vocês veem? Eu vi aqui, Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, o Gato de Botas, a Cinderela na carruagem de abóbora, a Fada Azul, João, o Pé de Feijão, olha só. Do outro lado eu tô vendo a Branca de Neve, João e Maria, Rapunzel na torre. E também estou vendo a Bela Adormecida. Agora, para começar nossa atividade, vamos ouvir uma história? Era uma vez 3 porquinhos que, apesar de serem irmãos, já não estavam se dando muito bem e por isso decidiram que seria melhor que cada um tivesse a sua própria casa. O porquinho caçula pensou em fazer uma casinha de palha. Dessa forma, a construção seria mais rápida e logo teria tempo para voltar a brincar. E assim ele fez. Já o porquinho do meio fez uma casinha de madeira que também foi feita em pouco tempo e logo lá estavam os dois brincando e se divertindo enquanto o irmão mais velho fazia sua casinha de tijolos e dizia: "Eu vou levar mais tempo para construir, mas minha casa terá mais segurança caso alguma coisa de mal aconteça." O lobo mau, que espiava tudo de longe, saiu do esconderijo e de repente os porquinhos gritaram: "Olha o lobo, olha o lobo!" E cada um entrou rapidamente em suas casas, fecharam a porta, achando que estavam seguros. O lobo mau começou a soprar e a casinha de palha voou pelos ares. O lobo avança no porquinho caçula, mas ele sai correndo e entra na casa de madeira do seu irmão do meio. Mas a casinha dele também não resistiu ao forte sopro do lobo mau e se desmanchou rapidamente. Os 2 irmãos agora correm desesperados e batem à porta da casinha do irmão mais velho. Ele abre a porta, os 2 entram rapidamente, enquanto o lobo continua soprando fortemente sobre a casa de tijolos. Ele soprou e soprou por um bom tempo, mas a casa de tijolos não caiu. Muito bravo, o lobo resolveu subir no telhado e entrar pela chaminé. Mas o porquinho mais velho, muito esperto, colocou um caldeirão de água fervendo na lareira, que queimou a cauda do lobo ao tentar descer na casa e, apavorado, saiu correndo e nunca mais voltou. Os 3 porquinhos resolveram ficar juntos de novo, trabalhando e se divertindo como nunca. Eles viveram felizes por muito tempo. Agora que ouvimos a história dos 3 porquinhos, vamos para a página 54. Ajude os porquinhos. Você conhece a história dos 3 porquinhos? Em qual das casas eles conseguem se proteger do lobo? Na de palha, na de madeira ou na de tijolos? Atividade 1. Faça um traço no caminho que vai dos irmãozinhos à casa mais resistente. Vamos achar o caminho certo? Olha só as 3 casinhas aqui embaixo. Como é que a gente vai fazer para chegar na casa de tijolo? Vamos descobrir? Agora o professor vai contar outra história. Ela começa assim: Um
viúvo tinha uma filha muito amada. Ele se casou novamente, mas morreu logo depois, deixando a menina com a madrasta e as filhas dela. Atividade 2. Que conto é esse? Vamos escutar a continuação? Página 55. Texto 1. Conto de fadas. Cinderela. As 3 mulheres invejavam a menina por sua beleza e resolveram transformá-la em criada. Cinderela varria, limpava e cozinhava. Certo dia foi anunciado um baile no palácio e todas as jovens do reino foram convidadas, pois o príncipe queria escolher uma esposa. E agora Cinderela vai ao baile ou não? A pobre Cinderela jamais poderia aparecer no baile vestida com os trapos que usava. Ela chorava sem parar quando sua fada madrinha apareceu. Não chore, disse a fada. Vim para levá-la ao baile. E com sua varinha mágica fez surgir um vestido maravilhoso. Depois transformou uma abóbora em carruagem, os ratos em cavalos e o gato num elegante cocheiro. Divirta-se, mas lembre-se de que o encanto desaparecerá à meia-noite, advertiu a fada. Será que Cinderela vai ouvir as baladas do relógio? Quando Cinderela entrou no palácio, todos ficaram encantados com a sua beleza. O príncipe não quis dançar com nenhuma outra donzela. Então, o relógio começou a bater as 12 badaladas da meia-noite. Cinderela desceu as escadas correndo, mas acabou perdendo seu sapatinho de cristal. No dia seguinte, o príncipe, que estava apaixonado por Cinderela, ordenou que todas as jovens do reino experimentassem o sapatinho. Na casa de Cinderela, as irmãs tentaram em vão colocar o sapatinho. Ficaram surpresas quando Cinderela o calçou. O sapatinho serviu e no dia seguinte todo o reino comemorou o casamento do príncipe e da Cinderela, que viveram felizes para sempre. Glossário. Explicação do que é badalada. Badalada. Som produzido pelas batidas do penduro do relógio. É plim, plim. A história de Cinderela é conhecida há muitos anos. Um dos primeiros a registrar essa narrativa em um livro foi o francês Charles Perrault. Ele nasceu em 1628 e morreu em 1703 e ficou conhecido por ter escrito versões de contos populares antigos. Philippe Lamardade, Retratos de Charles Perrault, 1678. A pintura é feita a óleo sobre a tela. O quadro mede 1,36 centímetros vezes 1 metro. Cinderela, Barueri, Girassol. Coleção Clássicos do Mundo. Página 57. Estudo do texto. Primeiro. E então, antes de o professor ler o texto, você conseguiu imaginar que a história seria assim? Conte para o professor, manda um áudio para mim, tá bom? 2. Quem é o personagem mais importante dessa história? O personagem que mais se destaca em uma história é o personagem principal. Quem será? É a Cinderela, né? 3. Escreva o nome dos outros personagens que participaram da história. Olhando na imagem, a primeira é a irmã, a do meio é a fada e depois o príncipe. 4. Onde se passa a história? Circule a imagem. Vocês acham que a história se passa num bairro, onde tem as casas, ou num reino, onde tem o castelo? Num reino, né? Confira as respostas. Página 58. Então, o Contos de Fadas, ele tem um começo, aí ele tem um meio, que é um conflito, né? Que acontece, que nem no caso da Cinderela, ela foi
tratada como criada, elas não queriam que ela fosse no baile, aí apareceu a fada e a fada ajudou ela a ir no baile. Então tem o começo, que é quando o pai dela casa com a madrasta, o pai dela morre e ela acaba sendo maltratada. Depois tem o baile e no final tem a conclusão da história, que é onde o sapatinho de cristal que ela perdeu serve nela e o príncipe casa com ela. Então toda a história tem o começo, tem o meio, que é onde acontece um conflito, a situação, e tem o final, que é o desfecho. Como termina a história? Manda um áudio para a professora. 6. Leia com o professor essas expressões do texto e pinte de marrom as que indica tempo e de verde as que indica lugar. Então, tempo quer dizer que é dia, hora, né? E lugar é palácio, né? É casa, vamos ver? Então, no palácio é o quê? É de verde, porque é um lugar. Certo dia é tempo, então vamos pintar de marrom. Na casa de Cinderela, vamos pintar de verde, porque é um lugar. No dia seguinte, vamos pintar de marrom, porque fala de tempo, de dia. À meia-noite, vamos pintar de marrom, porque fala de tempo, horas. Para sempre, vamos pintar de marrom, porque também fala de tempo, de dias. 7. A história de Cinderela poderia acontecer na vida real? Sim ou não? Não, né? É uma história fictícia, conto de fadas, onde tem seres mágicos, onde tem a fada, onde a fada fez a abóbora virar carruagem, fez os ratinhos virar cavalo, o gato virar cocheiro. Então, na vida real, não tem como eu pegar um gato e fazer ele virar um cocheiro, os ratos fazer virar um cavalo, né? Então, contos de fada é fictício, né? É de ficção, é imaginação. Justifique a sua resposta e mande o áudio para a professora. 8. Cinderela é um conto de fadas. A. Você conhecia esse conto? B. Se você conhece uma versão diferente da história, conte-as aos colegas. Então, se você conhece uma versão diferente da Cinderela, manda um áudio ou um vídeo para a professora, que a professora vai colocar no grupo para os amiguinhos ouvirem e conhecerem. Antes de os contos de fadas serem escritos, eles eram contados oralmente. Os mais velhos, que conheciam as histórias, contavam-nas aos mais novos, e assim elas foram preservadas mesmo sem serem registradas em livro. Então a história ela ia passando de geração em geração. Página 59, atividade 9. Observe as imagens e pinte somente as que mostram cenas do conto da Cinderela. Então, no primeiro quadro, você acha que é a história da Cinderela? Tem a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. No segundo quadro, tem a moça dançando com o príncipe. Ah, essa sim, né? No terceiro quadro, tem a fada e uma moça com ela. Sim, é a Cinderela com a fada madrinha. No quarto tem uma moça com anão, é a Branca de Neve, então não vamos pintar. Então nós vamos pintar o segundo e o terceiro quadro. Atividade 10. De qual personagem do conto você gostou mais? Escreva o nome dele como souber. Então você vai escrever na linha de baixo qual personagem que você mais gostou. A Cinderela? O príncipe? A madrasta? A fada madrinha? 11. Você acha que o conto da Cinderela ensina algo às crianças? O quê? Vamos pensar um pouco? Essa resposta você vai enviar no áudio para a professora. Então, o que acontece? No conto de fada da Cinderela, mostra que ser bondosa, gentil, ela suportou o sofrimento sem reclamar. Naquela época, o casamento era como se fosse uma recompensa. Então, ela foi recompensada com a bondade dela, casando com o príncipe, enquanto as suas meias-irmãs, que foram más, não conseguiram se casar com o príncipe. Então vale a pena ser bondosa, né? Ser gentil, enquanto as meias-irmãs que eram mal, se deram mal. Até a próxima atividade e capriche na letra!